que a gente precisa. Eu tava pensando essa semana, e por isso que eu até te procurei para falar, e como virou bicho de 7 cabeças nos últimos anos, a interferência do Estado na vida da população, né? Virou um bicho, virou um problema, virou uma bandeira de campanha do pessoal que não é contra. Então, assim, quer dizer que hoje ter o Estado subsidiando a população mais carente virou um problema. E é uma coisa muito doida, porque há um tempo, né, o Estado, a interferência do Estado, eu não gosto muito de usar a palavra interferência, né, mas pode ser a administração estatal, ela já foi arma política tanto da esquerda quanto da direita, né? Você tem muitos governos notoriamente de direita há algumas décadas atrás que você vê que mantinham ali o status quo do Estado. A nossa ditadura militar é um bom exemplo disso. Assim, isso é um problema conceitual que eu estou falando, porque parece que defender o Estado virou coisa de esquerdista e defender a iniciativa privada virou coisa de direitista, como se a gente não estivesse uma esquerda liberal, como se a gente não tivesse uma direita que também quer o Estado controlando. Então, assim, infelizmente, esse problema que a gente tem de polarização, que acaba virando futebol, né, para muitas pessoas, traz esses problemas conceituais, né, que tipo, defende o Estado, você é de esquerda, não defende o Estado, você é de direita. Esse é um problema bem sério, assim, né? Virou uma torcida organizada, né? E é só lembrar que na Alemanha, por exemplo, você tem ali um importante subsídio por parte do governo de lá, e eles, os filhos, você não precisa ser muito pobre, né? Até porque não tem muitos pobres na Alemanha, mas você não precisa ser muito pobre, mas você tem ali uma ajuda do Estado para cuidar dos seus filhos, né? Aqui em Portugal a mesma coisa. Aqui em Portugal você tem lá uma determinada renda, o seu filho tem direito a um subsídio por parte da segurança social do país, que ajuda é um negócio mínimo, né? Ali vai no máximo 50 euros para uma criança de uma idade normal, assim, até 7, 8 anos, até durante o período escolar. Quando é bebê, um pouco mais. Na Alemanha é mais, o valor é maior. E a Alemanha, por exemplo, tudo bem, Portugal é um governo de esquerda, mas nunca foi, mas nem sempre foi um governo de esquerda. Na Alemanha, não. A Alemanha é um governo de centro-direita. Né? Querendo ou não, é um governo de centro-direita. E é um premier que sempre elogiou justiça social, participação do Estado e tudo mais, mas ela tem uma política econômica diferente. Então, assim, eu vejo como isso ficou um pouco... parece arma de guerra para ser arma de guerra, só para isso, sem nenhuma outra motivação, entendeu? Você está usando o exemplo europeu, e é muito interessante isso, porque você vai olhar para as sociais-democracias que venceram, né, no índice do desenvolvimento humano, você vai ter lá o norte europeu, né, a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, que se desenvolveram em cima de uma política estatal muito forte, de subsídio e principalmente de auxílio. Você tem ali na Suécia, principalmente, tanto a esfera pública como a privada vivendo, digamos assim, aspas, harmonia, mas sempre voltada para uma política pública muito pesada. Então, ali você basicamente tem o Estado que te provê absolutamente tudo, o Estado que te fornece, que te subsidia quase tudo. Isso é muito interessante você ver que alguns dizem que é o socialismo que deu certo e tal. É uma social-democracia que funcionou muito na base do take care social, né? Se eu posso assim dizer. Então, a Europa tem muitos exemplos disso. O que eu queria puxar, na verdade, para falar contigo, acho que é de um assunto muito, muito complexo e que é uma bandeira, principalmente do Paulo Guedes, né? Os liberais da Escola de Chicago, que é privatização. Que você tem uma briga hoje muito forte. Privatização já teve uma época que era palavrão. Eu lembro que falar de privatização era a principal arma da oposição contra o FHC, no governo dele, e que hoje, digamos assim, muita... Do próprio Bolsonaro. Sim, com certeza, que queria fuzilar o FHC. E assim, hoje você vê que essa galera saiu do armário. O Bolsonaro é um deles. Ele sempre falou antes que o
quando eu lembro de uma entrevista que ele deu, perguntaram qual que era, acho que foi na Globo News, qual que era o principal legado que ele queria deixar do governo dele. E ele falou que um mercado mais liberal. E você tem a aparição de siglas como o Novo, que defende o livre mercado, que defende uma atuação da iniciativa privada mais atuante, o que, ao meu ver, é muito problemático. Principalmente num país como o Brasil. Eu não sei como é que você enxerga isso. Eu acho difícil você trabalhar isso em governos latino-americanos, sabe? Por ser países, a maioria deles emergentes, você trabalhar sem uma interferência, você não gosta desse termo, mas sem uma participação mínima do Estado no dia a dia da população. Porque você não tem como custear, porque você tem muita desigualdade. Então, como que as pessoas vão produzir esses recursos? Se você tem em cada país 5, 6, meia dúzia de gato pingado que é milionário e consegue segurar a bronca todo o país e ainda paga menos imposto que a classe média que paga mais imposto, né? Então, assim, a desigualdade ela feriu todos os preceitos de você ter nas mãos da meritocracia populacional um resultado, entendeu? Nossa, com certeza. Você foi num ponto muito crucial. Tem eu esqueci o nome, um sociólogo, que ele fala que é um negócio engraçado. Ele fala, se você é bilionário, você já está errado. Então, assim, no construto histórico de um país... no construto histórico de um país, isso é muito claro, isso é muito evidente, de que você tem uma minoria que concentra uma renda que cobre quase toda a renda do país e que quer aumentar o controle. E tem algumas coisas que eu acho importante a gente desconstruir, principalmente quando a gente está falando desse ponto da privatização, é que a privatização, o discurso pró-privatização, cresceu muito em cima de 2 pontos, que era que a privatização aumentava a eficácia e que a privatização, ela, digamos que, traria um equilíbrio, um ajuste fiscal ao país, porque é muito caro manter as estatais. Isso é muito complicado quando a gente vai olhar para números, que a gente consegue facilmente desmontar esse argumento, né? Você vê, por exemplo, se fala muito das empresas, né, da telefonia brasileira, né? Que falam que bastante, que quando se privatizou, você tem ali um aumento, as pessoas passaram a ter mais, o serviço melhorou muito de qualidade. E é muito interessante que, numa perspectiva sociológica, a gente vai olhar sobre essa questão de melhorar a eficiência, olhando o exemplo da telefonia brasileira, que isso não procede. Porque as empresas, você vai olhar para o Procon hoje, e as empresas de telefonia, elas são as campeãs de reclamação. Você que morou no Brasil bastante tempo, provavelmente você passou muita dor de cabeça com empresa de telefonia. Sim. Pelo amor de Deus, o que era um chip da TIM, sabe? E isso vai desmontando muito essa questão da eficiência, de você ver que, por exemplo, o preço. A tarifa telefônica, desde que teve a privatização do serviço de telefonia, ela está 30% acima da inflação. 30% acima da inflação. Então, a gente está pagando mais caro por um serviço que, segundo os números do Procon, não está melhor. Não é melhor. Uhum. Então, assim, e outra, não dá para se dizer que esse acesso ao serviço telefônico foi parcialmente democratizado por conta da privatização. Porque e isso é uma coincidência. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso tem a ver com o simples avanço tecnológico. Isso tem a ver com que vai se aumentando, vai se produzindo uma tecnologia melhor e vai tendo um barateamento de produto. E isso é comum. Tem um artigo muito bom do Jacob Gorender, que ele é um historiador, apesar do nome ele é brasileiro. É Jacob, né, que chama Jacob Gorender, que se chama eu esqueci o nome do artigo dele, mas que ele fala sobre o auge e a queda do Fordismo. Eu acho que o artigo se chama Globalização, Tecnologia e Relações de
trabalho. Que ele fala muito, que ele desconecta muito essa questão do que, olha, não tem nada a ver a privatização democratizar o acesso. O que democratiza o acesso é o avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia faz baratear o produto. Isso é, enfim, fato. Assim, e quando a gente fala, por exemplo, que eu falei da meritocracia, né? Que as pessoas acham que a gente vê muito naquele discurso do MBL também, né? Você falou do Novo, eu lembrei do MBL, que as pessoas deveriam... as pessoas às vezes não têm oportunidade, não é que não têm oportunidades, mas que elas não correm atrás, né? Isso é um discurso muito comum nesse novo movimento político. Mas meritocracia, ele é uma palavra que deveria ser usada apenas em âmbito privado e empresarial, não em âmbito de Estado. Como é que você vai falar de meritocracia num país que tem um dos maiores índices de desigualdade do mundo? Como é que você vai falar de meritocracia para uma pessoa que não tem acesso à escola, que não tem acesso a um transporte para chegar da roça para a escola, né? Ou de um lugar afastado, ou tem que ajudar os pais porque você não tem dinheiro, enfim. É difícil você falar de meritocracia em países que têm um nível de desigualdade muito grande. Então você vai falar nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos não tem saúde pública, porque a saúde pública, a maioria das pessoas, elas têm condições e têm recursos para poderem para elas terem um atendimento garantido. Isso também não é tanta verdade. Assim, tem gente que não tem como ter acesso à saúde e acaba não indo para o hospital, né? Ou não faz exame. Mas, assim, é uma outra realidade, né? Você falar, tudo bem, eu acho um absurdo também, mas ali ainda o presidente Obama, ele ainda fez aí um trabalho importante nessa área. O Trump, ele já não concorda, foi uma das primeiras coisas que ele fez foi acabar com tudo isso. Então, como é que a gente pode falar em meritocracia em países como o Brasil, como a Argentina, como que... Na Argentina, você está andando lá em Buenos Aires, que é mais ou menos parecido com o centro de São Paulo, né? E quando você sai para o aeroporto, vai lá, tem um monte de favela, é tudo afastado, é periférico. Então você tem ali uma desigualdade, às vezes, mais escondida que a do Brasil, aí, em alguns momentos, né? Mais ou menos parecido com São Paulo, né? E você vê como as coisas estão conectadas, né? Com o que a gente estava falando. Um professor universitário norte-americano, ele chama Bubble Chait, ele escreveu um artigo, né, falando sobre os motivos que ele é contra a privatização e os problemas dos Estados Unidos. E daí ele vai falar sobre uma estrutura do capitalismo muito simples, que é, quando você tem um país muito com uma economia centrada na iniciativa privada, você tem aquela velha lógica do capitalismo, porque a motivação pelo lucro vai sempre mover a maioria do dinheiro para o topo, vai sempre mover esse dinheiro para cima, porque a briga deles pelo lucro vai fazer com que sempre gire em torno do mesmo meio. Sim. E aí você tem cada vez menos isso distribuído. E qual que é o ponto? Você estava falando, você já vai ter um serviço privatizado que não vai ser de acesso para as camadas mais pobres. E nesse mesmo giro de capital que acontece nessa prestação de serviço, você vai ter o quê? As pessoas que vão ter mais dinheiro conseguindo acessar esse serviço e isso subindo para o lucro dessas grandes empresas. E cada vez ficando mais retido lá, e cada vez na periferia do capitalismo ficando sem o capital. E aí a ideia da meritocracia ela é completamente sem sentido. A formação do Estado brasileiro ela é uma formação da pobreza para a riqueza. Ela é dessa forma. E é interessante porque essa semana nós tivemos o Dia da Consciência Negra e que enfim, daí muita gente vem falar bobagem, vem falar besteira. E é uma coisa muito doida, porque essa galera bota aquele vídeo insuportável do Morgan Freeman, que aliás, é muito fora de contexto, e ele foi duramente criticado nos Estados Unidos por causa daquele vídeo. Isso. Mas você vai ver, cara, essa galera acha que quase 400 anos de escravidão não tem interferência na nossa estrutura de Estado hoje. Só que 13 anos do PT acabou com tudo, entendeu? Esse pessoal tem um problema com acepção de tempo ou renda. Então, de fato, a meritocracia ela não se sustenta num discurso
de um Estado capitalista, se eu posso assim dizer. E a interferência do Estado diminuindo, tem menos chances ainda de conseguir equilibrar essa conta. Como está sendo essa sua experiência em Portugal, hein? Então, eu no meu caso, eu só queria falar uma coisa, eu vou falar aqui de Portugal, que Portugal é uma referência... Pode falar, claro. Mas eu queria falar uma coisa em relação a isso, porque as cotas raciais, o pessoal que quer acha bonito falar que, não, mas eu sou a favor das cotas sociais, que já existiam ou existem no formato de um programa chamado ProUni, tá? Mas as cotas raciais, elas são importantes pela questão de reparo histórico. Para mim, é primordial você pensar no reparo histórico. Não é privilegiar um ou privilegiar outro. Com tanto tempo de, como você falou, de escravidão no Brasil, demorou para que as pessoas que foram em suas gerações, que ainda sofreram preconceito pós-escravidão, né? Elas sofreram para ingressar e estarem inseridas na sociedade de uma forma ou de outra, né? Então, eu como reparo histórico, sou totalmente favorável às cotas raciais, e agora já tivemos um número muito positivo nas universidades brasileiras, né, onde o número de negros aumentou expressivamente, que é por causa, claro, né, tem muito a ver com o trabalho feito nos últimos anos de inserção, né, nas universidades, isso é fundamental. Tá? A presidente Cristina Kirchner, ela costumava dizer dos programas que ela tinha na Argentina, que não eram programas sociais, eram direitos sociais. E eu gosto de tratar os programas como Cota, como ProUni, como Bolsa Família, como saúde pública, como direito social, não como programa. Né? Acaba virando um programa por uma questão institucional, mas são direitos da população. Uhum. Em Portugal, é muito forte o ensino público, né? O ensino público é muito forte, tanto na universidade, no ensino básico, como no ensino superior, né? Então, por exemplo, eu tenho um filho, meu filho tem 6 anos, meu filho estuda em escola pública pela primeira vez na vida, no Brasil estava em escola particular. E ele tem ali as aulas dele, faz lá, não tem nenhum problema, a escola pública funciona muito bem. A maioria dos alunos da escola pública saem e vão para a universidade pública. Isso é muito comum, não é um tabu. O ensino não é diferente. Tanto é que a escola particular, ela coloca um tempo maior dentro do valor. Por exemplo, se o aluno tem aula das 9 às 5, só que ele pode ficar das 7 às 7 sem ter custo adicional para concorrer com a escola pública. Porque a escola pública... para ficar mais tempo tem que pagar um pouco mais, tem que pagar um grupo de particular que fica dentro da escola pública para cuidar dos filhos quando os pais trabalham até o final do dia, né? Então, para concorrer, a escola privada precisa concorrer com a escola pública. Isso é muito expressivo, né? Para você ter aluno na escola particular aqui em Portugal, você precisa concorrer, né, com a escola pública. Hoje, o que acontece? Os brasileiros com mais recurso, alguns portugueses, tal, eles acabam colocando o filho na escola particular. Mas assim, é muito comum você ver o pessoal passando com um carro novo, parando na escola pública para deixar o filho. É uma diversidade de cultura. Então, assim, é tudo. Saúde pública, ok. A única coisa é que é um problema parecido do Brasil. Demora muito as marcações, os agendamentos, né? Isso é muito... Né? Hoje, por exemplo, uma outra situação. Meu filho foi no médico, numa das consultas agora, aí ele tinha que passar por um outro especialista, aí mandaram uma carta, chegou hoje, coincidentemente, marcando, tal dia, o menino tal, tem que estar no médico para poder ser consultado, tal. Então, assim, ele usa saúde pública, nós usamos saúde pública. E o banco público, a mesma coisa também, bem parecido com a Caixa. Então, assim, o que acontece? O governo ele tem a segurança social, que é muito forte. Então, a segurança social, ela dá um subsídio, sempre tem subsídio, que daí entra o seguro-desemprego, a questão de um valor mensal para quem tem filhos, enfim. Isso existe. Então, o que acontece? O governo dá total liberdade para a empresa, para o capitalismo em si, né? Para as empresas, para investimento estrangeiro. Então, o Web Summit é fortíssimo aqui, né? O Web Summit tem várias empresas despejando dinheiro, né? É muito forte. Entretanto,
o Estado ele garante que não vai ter problema com uma falta de alimentação, com remédio, com médico, entendeu? Então, assim, existe essa garantia. E isso é importante. A maioria dos países desenvolvidos da Europa tem programas sociais totalmente já no dia a dia da população, sem nenhum tipo de questionamento. É muito interessante você olhar, por exemplo, de Portugal, porque, na verdade, isso já vem de um tempo, da década de 80, você já vê isso, que os governos portugueses, eles têm usado, acho que de 86 para cá, o Portugal teve 4 presidentes, que foi o Mário Soares, o Jorge Sampaio, que eram de teor socialista, você tinha o Aníbal Silva e o Marcelo de Souza, que é o atual, né? Marcelo Rebelo de Souza, que já tem um viés muito mais da social-democracia. E o que acontece quando você vai olhar lá nos anos 80, de que quando o Mário Soares ele assume a presidência, ele encontra um problema fiscal muito forte que ele herdou do governo do Antônio Ramalho Eanes, que era Eanes, aliás, que era militar. Aliás, passou 10 anos no governo, ficou de 76 a 86, aí o Mário Soares assumiu em 86 e ficou até 96. E é interessante porque ele herdou um problema fiscal muito grande que ele corrigiu por investimento nas empresas estatais. Porque isso é uma outra questão, né, de que fala que, empresa estatal, ela não dá lucro, né, isso é muito problemático, você traz um problema de déficit, e que é uma grande mentira, porque eu fui olhar no Diese hoje, já que a gente já tem essa conversa, eu falei, dá uma olhada lá no Diese, e cara, entre 2002 e 2016, de lucro líquido, as estatais tiveram um lucro líquido de quase 810 bilhões de reais. Lucro líquido. E, em compensação, você vai ver serviços que toda vez que precisa fazer um reajuste, o que faz? Faz aperto no preço. Então, é o consumidor final que acaba se lascando. A Eletropaulo, desde que foi privatizada em 98, subiu 300% o preço. 320% mais ou menos. Então, você vê que sempre nessa lógica, Portugal fez exatamente o caminho oposto. Ele apostou na não privatização, no investimento nas empresas estatais, para corrigir um problema de déficit. Então, você em Portugal, como você está falando, você tem um sistema que funciona muito bem, extremamente eficiente e que cuida do cidadão. Claro, tem questões históricas aí, né, que formam uma sociedade muito, muito mais igualitária. Claro que tem muitas questões históricas do porquê que Portugal é mais igualitário, mas uma das coisas que no mundo contemporâneo contribui para isso é isso. É um forte investimento nas empresas estatais. E não abrir mão da educação. Não. Isso é mais importante. Exatamente. Isso aí é uma coisa muito legal também. A importância que eles dão para a educação e para a criança. Assim, para eles, você tem uma criança, você tem que... você tem subsídio, você tem atendimento, você tem tudo, entendeu? Você tem prioridade. O meu filho, por exemplo, não paga exame nenhum. Ele não paga nenhum exame. Nada disso, consulta médica, não paga nada. Ele tem lá o número dele, o cartão dele de usuário, de utente, que chama aqui, né? Ele vai, entra lá no hospital, tem as prioridades dele, mas ele não paga nada, entendeu? Então, assim, isso é muito interessante, muito interessante. Porque, assim, a saúde pública aqui, o adulto, ele paga lá uma coparticipação, né? Você tem a coparticipação do Estado, você tem um valor mínimo que você paga para uma consulta, uns 4 euros, assim. É uma coisa irrisória perto de consulta particular. E a saúde privada, você tem que pagar um valor assim, alto, né? 45, 70 euros por uma consulta, entendeu? E às vezes você não tem porquê. Muitas vezes você tem um plano de saúde. É importante ter, porque é uma especialidade, alguma coisa. Mas não é uma coisa necessária, entendeu? Como no Brasil, é fundamental o seu plano de saúde. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, você que conhece todos os fatos históricos. Falar um pouquinho do Chile, né? O Chile agora, né, ficou muito aí em evidência, e teve também muito a ver com isso, né? Parece que depois de muito tempo, agora parece que a população está sentindo
a ausência, né, a omissão do governo nos programas passados. O Chile ele tem uma questão histórica bem mais complexa. Ele tem digamos assim, um sistema presidencialista, se eu posso assim dizer, desde o começo do século XIX. Você tem ali um período de presidentes da junta militar, alguns governos mais autoritários, até chegar enfim, no que a gente já entende dessa dicotomia dos socialistas com os liberais. Porque o que reina muito no Chile foi uma divisão que vem desde os anos 90, de democrata cristão, de democratas cristãos, socialistas e liberais. Então, como você tem aí presidentes que podem representar esses socialistas, como a Michelle Bachelet, o Ricardo Lagos, a Michelle Bachelet foi presidente 2 vezes, né? Você tem aí como principal nome dessa direita liberal o Sebastián Pinheira, que é presidente hoje. E que ele já tinha sido presidente entre 2010 e 2014, depois a Bachelet ganhou a eleição de novo, né? E ano passado o Pinheira ele foi eleito mais uma vez. E aí a gente tem uma questão muito forte de que ele veio com tudo para uma política neoliberal. O Chile ele veio pesadamente na política liberal e começou com um projeto muito agressivo, que foi o da reforma da Previdência. Reforma da Previdência e a privatização de inúmeros serviços, que levou tudo ao caos. Então você tem assim, um índice de suicídio de idosos no Chile muito grande. Muito grande. Oi? Que não recebiam as pensões, né? Não recebiam as pensões, recebiam por parte. Não recebia as pensões e começou o problema. Que eu acho que pode ser um futuro para nós. Eu acho que pode ser um futuro para nós, não vou dizer inevitável, mas é possível. Porque a reforma da Previdência do Paulo Guedes, ela é muito agressiva, e isso é problemático, mas claramente esses protestos que acontecem no Chile, ele vem das privatizações. Ele é muito claro disso. Você tem essa onda de protesto grande que vai no aumento da tarifa do metrô, que é um dos estopins disso, a qualidade do serviço público, que caiu muito lá. Isso é muito importante. Isso é uma estratégia muito forte de governos liberais, que é precarizar o serviço público para depois dizer, tá vendo? É ruim, porque é público, se é privatizado, é bom. Aí em São Paulo usa muito o exemplo do metrô da linha amarela, que é privatizado, e as outras linhas, que não funcionam tão bem quanto a amarela. Só que do lado a gente tem o exemplo do Rio de Janeiro, que tem todo o metrô privatizado e é um dos piores da região sudeste. E é o mais caro do Brasil. Tem a tarifa mais cara do Brasil. Estive no Rio de Janeiro recentemente, era mais caro. Isso no Chile pegou bastante. Isso pegou bastante com essas questões. Então, tudo isso muito tem origem nas privatizações. E no aumento das tarifas, que é natural. Então... né? Que aconteceu em menos escala na Argentina com o Macri. O Macri, ele tentou ainda de muita forma dar uma suavizada nessa política liberal dele quando ele viu que o negócio estava indo para o brejo. Mas aí não conseguiu. Não conseguiu, porque não adianta. O sistema de privatização tal acontece no Chile como na Argentina, ele advém naquele velho sistema em que o consumidor final é o mais prejudicado. Não adianta, não tem como. Porque em situação de recessão ou de aperto financeiro, a primeira coisa que uma empresa faz é diminuir custo. Ou tentar elevar a receita, que nesse caso é aumentar o preço. Então, no Chile, por exemplo, você tem
bons serviços lá, o sistema de saúde do Chile é muito bom, na educação é muito bom, transporte é muito bom, água, luz, energia são muito bons, mas que subiu o preço muito. O aumento da tarifa subiu demais. E são bons serviços públicos, no caso do Chile. Então, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, não tem como. O final da ponta que é mais prejudicado. E o final da ponta é a população mais pobre. Sim. Porque você vai viver sem água. Entendeu? Sabe? Você vai viver sem energia? Não, você tem que pagar. Só que quando você privatiza, a tendência disso é do preço subir. Exatamente. Vai pagar como, né? Imposto pro ainda mais no Chile, que teve uma transição, né? Para fazer, principalmente na Previdência, a transição, o custo da transição para o sistema de capitalização foi muito caro. Foi muito caro. E aí, qual foi a primeira medida do Pinheira, do presidente? Foi cortar gasto em saúde, educação e moradia. Então, daqui a pouco você começa a ter professor que o salário atrasa, você já não tem mais concurso, você já começa a ter uma defasagem grande que não consegue atender a demanda, começa a faltar médico. Então, é aquela coisa, sabe? O Pinheira, no Chile, ele segue aquela velha ideia do que se você quer uma educação e uma saúde de qualidade, você vai ter que pagar por isso. Agora, como aconteceu no governo Pinochet. Sim, que tem muitos pontos parecidos com a nossa reforma, né? Sim. O Paulo Guedes, ele se orgulha de dizer que trabalhou no Chile durante o governo Pinochet. Enfim, aí você já vê a situação agora. Então, é que no Brasil a gente passa por um momento de glória do reacionarismo que, você sabe, é uma alusão muito boa. Eu vejo o pobre que apoia o Bolsonaro como aquele mascote da Sadia, aquele franguinho, que ele é um frango que faz propaganda para uma empresa que mata frango. Sim. O pobre liberal, ele é muito disso. Ele quer cortar as coisas básicas para ele. Tem uma retenção de capital que nunca vai voltar para ele. Não tem como. E eu estava pensando numa outra coisa aqui, agora não sei se eu vou lembrar. Sobre moradia popular, né? O governo do Brasil, por exemplo, e acho que a maioria dos governos que pensam parecido, eles veem a luta por moradia popular como um ato de terror, né? Como a luta por moradia popular como uma coisa assim ruim, né? Em vez de você falar, não, a gente precisa colocar as pessoas dentro das casas, tem gente que mora na rua, tem gente que não tem casa. Eu pergunto, como é que se você privatiza tudo, como é que você vai colocar as pessoas dentro das casas? Como é que você vai investir em habitação popular? Né? Não vai. Porque não é interesse da iniciativa privada. A única coisa, a gente tem que entender, isso é a lógica econômica do sistema capitalista. A única coisa que motiva a iniciativa privada é o lucro. É o lucro. É a retenção do capital, não a distribuição dele. A distribuição dele é contra tudo que eles acreditam. Então, você já vive num país que culturalmente invisibiliza os moradores de rua, por exemplo. Eles são invisibilizados. O centro de São Paulo é um maior exemplo disso. Você vai lá na Júlio Prestes, onde você tem a Sala São Paulo, que é um lugar que geralmente é frequentado pela elite. E na rua da Sala São Paulo, você tem um número imenso de morador de rua, de pessoas que estão em situação de rua. Invisibilizados, completamente invisibilizados. Por quê? Porque isso é uma falha também do Estado, que acaba não olhando para eles, não tem uma demanda, não tem um atendimento suficiente para essa demanda, e que você tem uma iniciativa privada que nunca vai olhar para eles, não é de interesse. Não é de interesse. E aí você tem o MTST, que é um movimento de trabalhadores
que nesse cenário vai para uma radicalização, que eu acho que é importante, quando você tem um cenário tão desigual como esse, às vezes é só na radicalização que você consegue algumas conquistas, que vai ser visto como terrorista, porque para eles é muito mais absurdo essas pessoas que não têm casa ocupar uma casa que não tem uso, do que, de fato, haverem casas sem uso social. Casas que basicamente... Isso é uma coisa que é importante desmistificar. O MST não invade casa de ninguém. Existe na Constituição a cláusula que fala que todo estabelecimento, que todo imóvel precisa ter o seu uso social. E o MST ele vai exatamente nesses que não têm uso social. Exato. Isso é corrigir uma desigualdade que a iniciativa privada nunca vai olhar, porque não é interesse da iniciativa privada. Não tem como, não existe. Tem muito prédio do Estado, tem muito prédio estatal que está parado há anos. Como já aconteceu, né? Você não tem o que fazer com o prédio do Estado, transforma o prédio em habitação e distribui, faz sorteio, né? Demonstra o interesse, porque falta, como você falou, falta prioridade naquilo que precisa. Então, assim, o Brasil está muito preocupado nas questões morais e não está preocupado em atender a necessidade do dia a dia de uma família, entendeu? Então não, porque os valores da família tal. Bom, mas se você pensa em valores da família, por que você não atende uma? Você pensa no valor da família, mas você não atende uma. Mas não é que ele defende o valor da família, ele defende o valor da família branca cristã ocidental. Qualquer outro tipo, heteronormativo, qualquer outro tipo de modelo familiar não é defendido. Então não é que eles não é defender família. E outra, eles defendem, que eles dizem defender uma pauta moral, entre muitas aspas, porque para mim essa questão, por exemplo, da moradia, ela é uma pauta moral. Não devia ser uma pauta econômica. Não, uma pauta moral. Essa é uma coisa que qualquer pessoa que pensa na população mesmo, entra no governo e fala assim, não. Eu não vou pensar em nada disso antes de eu saber que está todo mundo entrando no centro de saúde, está sendo atendido, todo mundo está entrando numa escola, está aprendendo a ler e escrever, não está passando frio, não está... Um governante não pode sossegar enquanto não tiver todos os cidadãos do país indo numa casa, entendeu? Eu acho que isso é uma coisa... Com certeza. Sabe? Deixa eu fazer uma pergunta. Você que é jornalista e agora está no meio da ciência política, então você acha que você tem uma visão de uma camada social um pouco mais aguçada que a minha. Como é que repercutiu no meio dos portugueses essa ascensão liberal na América do Sul? Falando de Argentina, Chile, no Brasil mesmo. Como é que um lugar onde o Estado é tão presente, né? Como é que isso repercute no cidadão comum, eu digo? Aqui a maioria... Eu imagino que eles conversam bastante sobre o Brasil com você, né? Sim, muito. Eu, como eu trabalho muito com o dia a dia com pessoas, converso muito. Tanto com pessoas mais simples, como pessoas que também são mais ricas, são empresários, às vezes converso com acadêmicos, tudo mais. Então, converso com todo mundo. É raro você encontrar aqui pessoas que entendem, de alguma forma, que, por exemplo, figuras como Bolsonaro, como Donald Trump, como Orban, como Salvini, como alguns nomes, tenham tanto apoio hoje, né, nos seus países, né? Tendo em vista os históricos que esses países têm, né? Com pessoas parecidas com ela. Mas aqui a maioria está acostumada como está acostumado com esse perfil que eu falei, a maioria não entende muito. Né? Então, tanto de jovens, eu já vi jovens criticando, como que escolheram um ditador, né? O pessoal usa um ditador, porque isso aí, lamentavelmente, é a impressão que passa. Na verdade, posso até querer ser um pouco politicamente correto aqui e dizer que eles se referem a um presidente que apoiou o período da ditadura. Aí apoia e enaltece torturadores da época, para não dizer ditador. Mas e a mesma coisa com o Donald Trump, né? Porque Donald Trump tem uma linha parecida, um pouco mais amena, né? Por incrível que pareça, mas
que também gerou um pouco de susto, assim, né? Gera um pouco de susto, até sabendo que nos Estados Unidos, nesse momento, Donald Trump tem uma popularidade bem dividida, assim, né? Tem pouco mais da metade da população, acho que votaria nele de novo, né? E continuaria com ele na próxima eleição. E a gente vai ver isso realmente na eleição, né? Quando chegar. Mas, assim, é uma coisa assim que a ascensão dessa extrema-direita ou desse neoliberalismo, né? Para ser um pouco mais exato em relação à questão econômica e tudo mais, é uma coisa que não é só na América, né? É no mundo todo. Né? Agora, aqui na Europa também, pela primeira vez vai ter um deputado, um congresso, pela primeira vez nas últimas legislaturas, é claro que a extrema-direita, né, assumida, a Constituição portuguesa, ela não aceita, né? Mas tem os liberais que são parecidos com os nossos liberais do Brasil, né? São os liberais mais conservadores do mundo, né? São os liberais que são os novos liberais que são extrema-direita, entendeu? Então, isso é muito doido, né? Você ter esse grupo de liberais sendo chamados de liberais. Porque a última coisa que eles são liberais. Exato. E é o grupo que, quando veio o Jean Willis aqui no Portugal para fazer uma palestra, ele foi agredido a ovos, né? Jogaram ovos nele, tudo. E eu fui até, como jornalista, isso aconteceu, né? Sim, eu fui cobrir, estive lá e conversei com eles. E eles são ligados a grupos de extrema-direita, eles não assumem, mas é isso que eles são, né? Sim, claro, com certeza. Um fascismo, né? Porque você, entre as características conceituais do fascismo, tem ali umas 8 que você consegue destrinchar, você tem ali o desejo de que não exista o diferente, entendeu? Para ele, o diferente não deve existir. Então, é isso que eles pensam de pessoas que pensam diferente deles. E eu tô aqui porque eu tô dizendo que eu não concordo com muitas coisas que a esquerda, que é talvez o espectro político que eu mais identifique, tem muitas coisas que eu não concordo que aconteceu nos últimos anos, tá? Mas eu não gosto da extrema-direita. Mas assim, no Brasil, a extrema-direita atua, mesmo não assumindo que entendeu? Então a gente tá lá, tá. Eu respeito. A régua, no Brasil, o problema é que a régua do espectro político mudou muito. O que é esquerda hoje, há 50 anos atrás, era centro-direita, sabe? A social-democracia hoje é chamada de comunista. Comunista. Não faz o menor sentido. A régua foi sendo completamente mudada. A gente acho que já não tem uma força comunista no Brasil há muito tempo. Então qualquer coisa virou comunista. E os liberais se radicalizaram também. Mas isso é desde a ditadura. Os liberais que estavam no governo, que comandaram a economia nos governos militares, como Roberto Campos, eles viam todo o tipo de proposta constitucional, de proposta de lei passando de repressão, e simplesmente se calavam e aceitavam. O AI-5 foi aprovado sem os liberais do governo falarem nada. E hoje a gente tem uma certa reedição disso, de liberais que não têm qualquer apreço pela liberdade total. Porque você fala de liberdade, mas para eles é só liberdade econômica. Você não está falando das outras liberdades que defendem as minorias, das liberdades garantidas mesmo. A régua mudou muito. As pessoas querem provar. Hoje no Brasil, uma coisa muito, muito ruim, porque é um desserviço para a nossa educação política, querer colocar, agora as pessoas querem colocar o Lula e o Bolsonaro como se fosse dois lados da mesma moeda, querendo criar uma certa divisão de que os dois são extremistas. Pô, o Lula, ele é um cara de uma centro-esquerda extremamente moderada. E o Bolsonaro, ele é um fascista. O Bolsonaro, ele tem políticas que são fastos. Sim.
Então, você não. Você ficar criando extremizar um lado que não é extremista, ao meu ver, é muito complicado, porque você cria uma cisão que não é verdadeira, uma cisão, como posso dizer assim, igualitária que não é verdadeira, e vai sempre conseguindo banalizar os discursos que sim são extremistas. Por que às vezes o Bolsonaro dobra a aposta? O Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, desculpa te cortar, vou parar de falar já. Mas lá quando saiu aquela questão dele da Ucrânia, que, pô, ele foi pegar aquela ligação lá com o presidente ucraniano. O que ele fez? Ele dobrou a aposta. Ele foi afrontado pela imprensa. O que ele falou? E eu faria a mesma coisa com o governo chinês. Por quê? Se ele dobra a aposta, sempre vai parecer que as atitudes dele não são tão absurdas assim. A estratégia do Bolsonaro de falar coisas esdrúxulas e absurdas é para ir normalizando isso e meio que colocando um antídoto na gente. Então, assim, a régua, ela historicamente, ela foi mudando para a direita, e coisas hoje que são consideradas de esquerda, se eu posso assim dizer, imagina, 50, 60 anos atrás era um centro, se eu posso assim dizer. Pode falar, desculpa. Falei muito. Você falou do fascismo, né? Norberto Bobbio, meu xará italiano, consideraria fascista. Consideraria o presidente brasileiro fascista. Pelas características que ele coloca aqui no... Até no livro que eu tô com o livro dele aqui, se alguém estiver vendo que as diferenças entre a direita e a esquerda, né? Que é esse livro é maravilhoso. Política. Ele consideraria. Ele fala muito sobre as características, né? Sobre e ele é um cara moderado e até criticado pela esquerda, né? Porque ele acho que foi um precursor dessa política social liberal, né? Com não, social liberal não, né? Socialista liberal, né? Social liberal é o PSL. Socialista liberal, que é o Bernie Sanders, que é o Antônio Costa, né? Então, é isso. Eu acho que... As pessoas precisavam ler um pouco mais do Norberto Bobbio mesmo. Não, o Norberto Bobbio é maravilhoso. Eu gosto muito, estou usando muito no meu projeto. E ele é muito claro, sempre foi muito claro naquilo que tinha. Ele foi alvo de muitas críticas, né, por parte da esquerda e por parte da direita, mas ele mantém uma coerência muito interessante. Sim, com certeza. A obra dele é maravilhosa. E não são textos muito difíceis de ler. Eu acho que o livro, esse do Direita e Esquerda, é um livro que ele é bem didático, assim, até pela erudição natural dele, ele é bem... uma leitura muito boa. Mas é isso daí, a gente, infelizmente, vive uma dicotomia que às vezes é um pouco falsa, mas que tá... o Lula falou uma coisa muito certa, muito acertada, assim, com todas as críticas que eu tenho ao Lula, uma leitura ele fez muito correta. E falar que a nossa briga nem é tanto contra o Bolsonaro, nossa briga é contra o Paulo Guedes. E de fato, pelo Paulo, porque o Bolsonaro é só um idiota, ele é um imbecil, ele tem o poder da caneta, que isso é muito perigoso, mas ele mesmo não sabe do que ele fala, ele não faz a menor ideia do que ele está falando. Agora, o Paulo Guedes não. O Paulo Guedes, sim, ele tem um projeto de desmonte das estruturas estatais que vai inviabilizar universidade, saúde e as necessidades mais básicas, como água e iluminação, para os mais pobres. Isso é um projeto de desmonte muito claro. Com certeza. E aí, na semana que vem, a gente volta falando de alguma outra coisa, né? Vamos pensar essa semana aí, ver o que está acontecendo. A gente vai combinando na semana. A gente vai combinando na semana aí, ver o que se passa e já vem com uma pauta boa aí. Eu achei que semana passada a gente falou bastante, a gente falou o dobro, né, e tinha espaço para falar mais. Tem espaço para falar mais, mas é verdade. O debate é sempre muito importante, muito válido. E debate público é para isso, às vezes não é nem para a gente, né? É para quem está ouvindo mesmo. Eu aprendo bastante, né? Eu vou conversando, vou aprendendo. Pô, eu também. E eu, infelizmente, eu tenho menos contato com jornalista do que eu gostaria. Eu acabo ficando, às vezes, nesse meio de historiador, que vai muito mais, um tecnicismo muito mais específico, e aí você perde um pouco o contato com outras áreas do conhecimento, que é muito importante. Então, para mim, sempre é muito válido estar aqui.
Então vamos falar de novo, vamos falar na semana que vem, vamos ver se a gente fala alguma coisa a respeito aí de bastidor, de política, e jornalismo, e mídia, e participação da imprensa. Quem sabe isso? Boa, vamos fazer isso sim. Falou, meu. Um abraço. Fechado. Tchau, tchau. Falou, meu amigo. Tchau.